Bom, pessoal, então nós vimos nas últimas duas aulas, né, alguns exemplos de como a gente pode utilizar a transformada de Laplace juntamente com o método de expansão de frações parciais, né, e determinação da transformada inversa para analisar circuitos, certo? Circuitos contendo aí elementos capacitivos e indutivos e determinar análise em resposta transiente, né, e análise de regime estacionário. Então, nós vimos que essa abordagem via transformada de Laplace nos permite incorporar, né, diversos métodos de análise de circuito que a gente já viu no começo da disciplina, né? Então, basicamente, todos aqueles métodos aplicáveis a circuitos lineares, né, que nós vimos na primeira parte da disciplina, vão ser aplicáveis, né, em conjunto com a transformada de Laplace, certo? No domínio de Laplace. Então, o método de análise de circuitos de várias malhas, né, de corrente, método das correntes de malha, o método das tensões de nó, o método da superposição, né, todos esses métodos vão ser válidos também, né, para as grandezas do domínio de Laplace. Bom, então hoje a gente vai ver aí dois pontos, né, um desses pontos vai ser ao circuito equivalente, certo, de Thevenin. Então, como a gente viu lá no primeiro, no primeiro estágio, né? Quando você tem um circuito qualquer formado por resistências, né? E fontes de tensão, né? Sejam elas dependentes ou independentes, entre dois pontos desse circuito, você pode obter um circuito equivalente, né? Que vai ser formado apenas por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Nesse caso, a gente chama esse circuito de circuito equivalente, né? De Thevenin. A existência desse circuito também está relacionada à linearidade, certo? Dos elementos e ao princípio da superposição. Então, veja que aqui, né, uma vez que a transformada de Laplace preserva a linearidade, né, uma transformada linear, então esse conceito do circuito equivalente de Thevenin também vai existir no domínio de Laplace. Então, a gente vai ver hoje como é que a gente trabalha, né, como é que a gente faz. Então, esse vai ser o tópico principal de hoje, então deixa eu só passar aqui. Bom, então, nas aulas passadas a gente focou aí, né, em métodos para determinar, na investigação de métodos para determinar transformadas inversas, ou seja, sair do domínio de Laplace de volta para o domínio do tempo. E, em particular, a gente viu, né, um método aí mais, vamos dizer assim, um dos métodos mais utilizados, que é a questão da expansão em frações parciais. Né? O método de expansão em frações parciais nos permite, né, obter facilmente transformadas inversas, né, para expressões individuais, né, formadas por frações, né, parciais. Então, a expansão em fração parcial de uma função racional, né, de S, né, no domínio S, vai nos dar alguns termos simples para os quais a gente consegue associar transformadas ou funções inversas, né, no domínio do tempo. Bom, então, hoje a gente tem, como eu falei, dois pontos para falar, né? O segundo ponto vai ser a questão do circuito equivalente de Thevenin, mas a gente começa falando sobre dois teoremas aí que são úteis, né, na análise, de forma geral, quando você está trabalhando com transformada de Laplace, né, então esses dois teoremas aqui vão ser teoremas úteis para determinar, né, comportamentos de funções ou de grandezas que a gente esteja, vamos dizer assim, trabalhando com elas. Então, esses dois teoremas vão nos permitir, né, estimar alguns valores dessas grandezas a partir da transformada, né, sem precisar ir no domínio do tempo. Então, a gente vai ver o teorema do valor final e o teorema do valor inicial, certo? E esse é conteúdo, esse assunto é conteúdo dos capítulos aí, está espalhado entre os capítulos 12 e 13 do livro. Bom, então a gente tem, né, quando nós
estamos trabalhando com transformada de Laplace, né? Nós temos dois resultados úteis, certo? E esses resultados são chamados teorema do valor inicial e o teorema do valor final, certo? Então, valor inicial e valor final se referem aos valores da função, certo? Que nós estamos, que nós gostaríamos de analisar, ou que nós estamos analisando no domínio do tempo, certo? Então, imagine que a gente esteja aí utilizando a transformada de Laplace para determinar uma certa função, ou um certo problema que a gente quer determinar uma certa função f de t no domínio do tempo, certo? Para determinar essa função no domínio do tempo, primeiro a gente está trabalhando aqui no domínio de Laplace, né? Determinando a transformada dela no domínio de Laplace para depois voltar para o tempo, certo? Um exemplo. Bom, então, antes de obter, né, a expressão final de f de t, nós podemos estar interessados, né, ou ao invés de estar interessado em determinar a expressão de f de t no domínio do tempo, a gente pode estar interessado em determinar qual é o valor que aquela função vai assumir no regime estacionário, ou seja, quando t vai para infinito, né, então pode ser que a gente queira determinar o valor de f de t quando t vai para infinito, vamos dizer assim, né, no regime estacionário, que a gente chama de valor final de f de t, ou a gente pode, querer, né, determinar o valor inicial dela, né, então o valor de f de t quando t tende a zero, né, tende a zero pela direita, né, caso tende a zero mais, e esse valor aqui é o valor que a gente chama de valor inicial, certo? Então, se você pensar na função f de t, você pode imaginar, bom, para determinar esses limites aqui, se eu quero calcular esses limites aqui, eu tenho que obter ela no domínio do tempo, né? E aí vou poder calcular esses limites aqui e achar que são esses valores. Mas, na verdade, existem dois resultados, né, que envolvendo transformada de Laplace, que nos permitem calcular esses limites aí no domínio de Laplace, diretamente, certo? No domínio da frequência, no domínio S. Então, esses dois resultados são o teorema do valor inicial e o teorema do valor final. Então, o teorema do valor inicial, né, novamente, se refere ao valor inicial de f de t, então, o limite de f de t quando t tende a zero pela direita. E esse teorema diz o seguinte, né, se você tiver essa função, se ela não contiver nenhuma função impulso, certo? O que acontece? Esse limite aqui, ou seja, o valor inicial dessa função, no domínio do tempo, eu vou poder determinar fazendo o cálculo desse limite aqui, certo? O limite de S tendendo a infinito, né? Do produto de S pela transformada dela, certo? De f de t, a função f de s. Então, veja que aqui, né, eu vou obter um valor da função no domínio do tempo, calculando, né, utilizando apenas a transformada dela no domínio da frequência, certo? No domínio de Laplace. Por que isso aqui é útil? Bom, imagine que você, né, esteja aí analisando um circuito qualquer no domínio de Laplace, né? E aí você encontrou uma transformada qualquer lá, f de s, e você quer, vamos dizer assim, verificar se aquela expressão, se ela está condizente, né, com o que você espera. Então, veja que se você sabe o valor inicial, imagine que vamos supor que essa função aqui é uma tensão sobre um capacitor, por exemplo, que você conhece a condição inicial desse capacitor. Então, se você faz esse limite aqui, de S vezes a função que você obter, você deve obter o valor inicial da tensão sobre o capacitor, que é um valor conhecido, certo? Para você no início do problema. Então, fazer o cálculo desse limite aqui, se esse limite estiver correto, é um indicativo de que a expressão que você obteve, né, no domínio de Laplace, para aquela função, está correta, certo? E aí, por exemplo, se aquela transformada está correta, você pode, né, partir para a expansão em frações parciais e aí obter a função no domínio do tempo, né? Então, você consegue, né, estimar ou testar se aquela função realmente corresponde ou vai corresponder aos valores iniciais que você tem, né, da grandeza que você está observando, apenas fazendo esse limite no domínio de Laplace, certo?
Então, esse é um exemplo de aplicação desse teorema. O teorema do valor final, né, é a mesma coisa, só que agora pensando no valor de regime estacionário, né, ou seja, quando t vai para infinito. Então, se eu quiser determinar, né, limite dessa função no tempo, né, quando t vai para infinito, né, eu posso calcular esse limite aqui no domínio de Laplace, né, o limite quando s vai para zero, do produto de s multiplicado por f de s, certo? Então, esse teorema do valor final diz que se você tiver, né, todas as raízes, né, do denominador, desse denominador de s aqui, se todas as raízes tiverem partes reais negativas, certo? Se a parte real das raízes aqui forem todas negativas, no caso de você ter raízes complexas, né, a parte real vai ser a parte real do número imaginário, né, da raiz, e se a raiz for real, a parte real é o próprio número real, né? Então, se todos esses valores forem menor que zero, né, forem negativos, com a exceção de possivelmente ter uma raiz no zero, né? Então, se a função tiver uma raiz no zero, tiver um termo lá que é 1 sobre s, né? Essa raiz pode existir, né? Então, todas as raízes têm que ter parte real negativa, à exceção de uma raiz que pode ser zero, certo? Nessa história. Então, se essa função, né, no domínio de Laplace obedece essa condição, então esse teorema aqui vai poder ser aplicado, certo? Então, eu vou poder calcular o valor final da minha função no tempo, fazendo esse cálculo desse limite aqui, da transformada dela no domínio de Laplace. E aí, por exemplo, né, novamente entra aqui a história de, vamos imaginar que você está analisando o circuito, você fez a análise daquele circuito em regime estacionário, e você sabe qual é o valor final, né? Qual é o valor final da sua função. E aí você está resolvendo no domínio de Laplace, você achou f de s, mas você quer verificar se aquela expressão realmente condiz com o circuito, né, com o comportamento do circuito que você tem. Então, você fazendo, né, o cálculo desse limite aqui, você obtém o valor final daquela função no tempo, e o valor final daquela função no tempo corresponde ao comportamento final daquela grandeza em regime estacionário, certo? Então, é uma forma de verificar. Ou pode ser que você não saiba, ou você não queira determinar f de t, por exemplo, no seu circuito. Você tem um circuito qualquer, você obteve uma transformada de Laplace de uma grandeza qualquer que você está analisando, e você só está interessado, né, em saber o valor final daquela grandeza, o valor em regime estacionário. Então, você não precisa obter, né, calcular a transformada inversa, se essa função obedece às condições, certo, para esse limite, para esse teorema ser válido, né, então você pode calcular o valor final da função no tempo a partir do domínio de Laplace, né, da expressão do domínio de Laplace da transformada. Então, isso aqui salva, né, o trabalho de você fazer a transformada no domínio do tempo e calcular esse limite no domínio do tempo, certo? Bom, então, esses dois teoremas aqui, certo, são teoremas aí bastante utilizados, principalmente, né, quando vocês forem empregar, nessa disciplina a gente faz a análise dos circuitos com transformada de Laplace, aí vocês vão utilizar a transformada de Laplace também nas disciplinas de controle analógico, certo? E aí vocês vão, lá vocês vão ver que esses teoremas vão ser úteis, né, para você determinar algumas grandezas em regime estacionário, e também, né, vai aparecer o mesmo tipo de problema lá que a gente exemplificou aqui, certo? Então vamos ver aqui como é que a gente, né, vamos dizer assim, vamos ver porque que esses teoremas são válidos, né? Então, vamos dar vamos dizer assim, uma prova rudimentar, mostrar aqui intuitivamente, né, sem um rigor matemático muito alto, né, por que esses teoremas são verdade, né? Então, vamos começar aqui pelo teorema do valor inicial, né? Então, o que a gente tem para demonstrar esse teorema aqui, né, é o seguinte: vamos partir da propriedade que a gente conhece, que é a derivada, né? A propriedade da derivada
da função no tempo, né? E o que é que aquela propriedade aí corresponde no domínio da frequência. Então, a gente sabe se a gente estiver buscando a transformada de uma derivada da função f de t, essa transformada vai ser S, que multiplica a transformada da função, né, menos o valor dela calculado, né, em zero menos, certo? O valor inicial dessa função. Bom, fazendo isso, né, o que é que a gente pode fazer? Né? Então, a gente pode aplicar, né, a definição de transformada de Laplace, né? Então, vendo que a gente vai fazer essa integral aqui dessa função, né, multiplicado pela exponencial no tempo, isso aqui igual a esse lado direito, certo? Se a gente aplica o limite de S tendendo a infinito do lado esquerdo e do lado direito, né, então a gente vai ficar com o limite dessas expressões, essas duas expressões aqui, certo? Então aqui eu não fiz nada, só pulei para esse lado aqui e apliquei o limite. Veja que a transformada que a gente utiliza nessa análise aqui de circuitos, né? Quando a gente fala zero, né, no limite inferior aqui da transformada, na verdade esse zero corresponde ao instante zero menos, né, que é o instante imediatamente antes do instante de t igual a zero. Por que a gente utiliza zero menos nesse caso? Bom, se você tiver uma função que tem alguma descontinuidade ali, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, né, se é zero, zero menos ou zero mais, né, porque entre zero menos e zero mais você tem vamos dizer assim, um instante diferencial lá nulo, né, então o comprimento do intervalo no tempo é zero, né, então a contribuição para a integral, né, daquele intervalo ali, vai ser também nula, né, vai ser zero. Então, para uma função, mesmo a função que tenha descontinuidade, né, em t igual a zero, se esse limite aqui é zero menos, zero mais ou zero, é sempre a mesma coisa. A única diferença que vai acontecer aqui é se você tiver uma função impulso, certo? Na origem. Então, se você tiver uma função impulso na origem, a integral, né, mesmo naquele intervalo infinitesimal, né, infinitamente curto no tempo, a integral de uma função impulso a gente sabe que tem um valor diferente de zero, né? Tem um valor diferente de zero. Então, esse zero menos aqui é justamente para englobar o caso de se você tiver uma função impulso aí na origem, certo? E aí, por isso que essa definição aqui, né, na integral, ela assume zero menos como sendo o limite. Novamente, né, esse limite, zero menos, ele vai ser, vamos dizer assim, na prática útil apenas se você tiver uma função impulso, certo? Na origem. Para qualquer outro tipo de função que você tenha, esse ser zero menos, zero mais ou zero aqui, tanto faz, certo? Bom, mas aqui, né, a gente vai, na demonstração desse resultado, a gente utiliza esse valor aqui em zero menos, que é justamente para considerar o valor inicial, né, o valor da função de f de t, imediatamente antes de zero, né? E aí bom, aí a gente assume essa expressão como sendo, né, esse, essa integral como sendo definida dessa maneira. Bom, então, utilizei a propriedade da derivada, certo? Expressei, né, a transformada dessa derivada aqui, dessa maneira aqui, certo? Pela definição da integral de Laplace, e aí apliquei o limite do lado esquerdo e do lado direito. Bom, daqui o que a gente pode fazer? Né? A gente pode pegar essa integral aqui, né, e separar em duas. Né? Então, a gente pode separar o intervalo de integração em dois. Então, um intervalo que vai de zero menos a zero mais, né, que é esse intervalo ao redor do t igual a zero, certo? E um intervalo que vai de zero mais até infinito, né? Veja que nesse intervalo aqui, essa t vale aproximadamente zero, né? Então, essa exponencial aqui, nesse intervalo, vai valer exponencial de zero, né? Aproximadamente.
Então, isso aqui vai, exponencial de zero vale 1. Então, a gente fica com essa integral aqui. E a outra integral aqui, ela continua, né? A mesma integral da derivada em função dessa exponencial, certo? Bom, então, a gente tem essas integrais e esse limite aqui. Então, como é que a gente trabalha, né, com essas duas expressões? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte, né? O limite de s tendendo a infinito, né, nesse caso aqui, vai ser o limite dessa expressão aqui, certo? E aí o limite de s tendendo a infinito é zero, né, nesse caso aqui. Então, significa dizer que o argumento dessa integral, né, o integrando aqui, tende a zero quando s vai para infinito. Veja que a integração é em t, né? Então, s não está na variável de integração. Quando eu faço esse limite aqui, esse termo aqui vai para zero e essa integral aí vai também para zero, né? A integral de zero no tempo vai ser zero. Bom, então, essa é a primeira parte. E aí sobrou essa integral aqui, né? Então, a integral da derivada de uma função, né, é a própria função, certo? No tempo, né? Então, a integral dessa função no tempo, da derivada de f de t, é a própria função f de t, calculada nos limites aqui, superior e inferior, né? Então, esse limite de s tendendo a infinito dessa integral aqui vai ser o limite de s tendendo a infinito da função calculada em zero mais, menos a função calculada em zero menos, que é justamente a diferença aqui entre esses valores, certo? Então, veja que se a função for contínua em zero mais e zero menos, esse limite aqui vai ser zero, né? Porque esses valores são iguais, então já vai dar zero. Se a função for descontínua, né, você vai ter um valor finito aqui nesse limite, né? Bom, o que é que significa? Significa dizer que agora eu posso escrever o limite dessa expressão completa aqui, né? Como sendo a diferença, né? Então, a diferença desses limites aqui, está aqui, somado com zero, né? Que é o limite dessa segunda expressão aqui do lado direito. Então, isso aqui me dá essa expressão aqui, e agora eu posso rearranjar aí, né? Esse termo, o valor da função em zero menos está dos dois lados aqui. Eu vou simplesmente cancelar, né? E aí eu vou ficar com o seguinte resultado, né? Limite de s tendendo a infinito de s vezes f de s é o valor inicial da função f de t, certo? F de t calculado em t igual a zero mais. Veja que o limite, né, dessa expressão aqui, né? Apenas esse lado aqui, esse termo aqui depende de s, e o limite de uma constante é uma constante, né? Então, essa expressão aqui isola. A gente pode cancelar esse f de zero menos aqui, a função calculada de zero menos dos dois lados, e obter esse resultado. Então, esse é o resultado aqui que a gente chama, vamos dizer assim, que nos dá o teorema do valor inicial, certo? Então, limite de s, f de s com s tendendo a infinito vai ser igual ao limite de f de t com t tendendo a zero mais. Ok? Bom, e teorema do valor final? Teorema do valor final, a gente faz faz uma prova similar, né? Então, a gente começa novamente com a definição da propriedade da derivada, né? Então, essa expressão a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, novamente, o limite de s tendendo a zero. Ao invés de fazer s a infinito, certo? Naquela expressão, agora eu vou fazer s tendendo a zero, né? Nos dois casos. E aí, veja que quando s tende a zero, né? Se eu faço o limite do lado direito, né? Se eu faço s tender a zero nessa expressão aqui, então se eu faço s que está aqui no expoente tender a zero, essa exponencial vai para zero, né? E aí isso aqui vai ficar 1, vai valer 1, certo? Então, se isso aqui vale 1, eu vou ficar com a seguinte expressão, né? Então, integral desse lado direito, eu vou ficar com a integral de zero menos até infinito da derivada de f de t dt. Então, é uma integral imprópria, e eu posso calcular essa integral, posso definir essa integral, né, o valor dela por esse limite aqui. Então, limite de t tendendo a infinito, e aí
é integral de 0 a t, e aqui a gente tem uma variável de integração agora no lugar de t, né, uma variável de integração y. Então, novamente, né, integral da derivada é a própria função, certo? Significa dizer que essa expressão aqui, ela é equivalente, né, à função f calculada no limite superior menos a função f calculada no limite inferior. Então, fazendo isso aqui, a gente pode substituir, né, esse resultado aqui no argumento desse limite, certo? Então, a gente substitui aquela expressão no argumento do limite, e a gente fica com essas duas expressões aqui do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, veja que agora a gente tem limite, né, do lado esquerdo, aquela mesma propriedade que a gente viu, né, aquele mesmo resultado que a gente viu. Então, apenas esse termo aqui depende de S, esse termo é uma constante, limite de uma constante é a própria constante, então fica com o limite desse termo aqui. E do lado direito, né, limite de t tendendo ao infinito, né, isso aqui é uma constante também, então fica fora do limite. E aí eu fico apenas com o limite de t tendendo ao infinito de f de t. Então, essas duas constantes do lado esquerdo e do lado direito são iguais, e aí a gente obtém o resultado do teorema do valor final, certo? Ou seja, o limite de t tendendo ao infinito de f de t é igual ao limite de s tendendo a zero de s vezes f de s. Ok? Então, aqui, a prova desses limites aqui pode ter alguns outros detalhes, né? Mas isso aqui é assim, uma demonstração rápida, né, de por que esses resultados são válidos, certo? Ficou alguma dúvida aí para vocês com relação a esse ponto aqui dos limites? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Ok, então, como eu falei, esses teoremas têm a utilidade prática da gente poder prever, né, valores dessas funções no tempo a partir das transformadas delas, desde que as transformadas obedeçam às condições aí que cada teorema requer, certo? Bom, então, dando continuidade aqui ao assunto, a gente vê o último ponto que a gente tem que ver hoje, que é a questão do circuito equivalente de Thevenin no domínio de Laplace, certo? Então, bom, circuito equivalente de Thevenin, a gente já lembra, sabe o conceito, né? Que a gente viu para circuitos resistivos, né? E aqui a gente vai voltar a falar desse circuito equivalente de Thevenin, só que agora num contexto mais amplo, né? Englobando agora todos os componentes do circuito no domínio de Laplace, né? Então, agora, nosso circuito, né, é um circuito que contém aí qualquer combinação de componentes que a gente tem visto até agora, né? Então, fontes independentes ou dependentes, resistores, indutores e capacitores, né? Só que agora o circuito, né, está no domínio de Laplace. Então, eu estou aqui, né, supondo que eu peguei o meu circuito e transformei aquele diagrama de circuito para o domínio de Laplace. Bom, no domínio de Laplace, né, o que é que acontece? Qualquer circuito, né, qualquer dois terminais desse circuito, quaisquer dois terminais desse circuito que eu observar, né, eu vou poder pegar, né, todos os elementos que estão conectados aqui nesse circuito e substituir por dois elementos equivalentes, né, uma fonte de tensão em série com uma impedância, certo? Uma impedância equivalente. E aí a gente tem o que a gente chama de circuito equivalente de Thevenin, certo? No domínio de Laplace. Então, o circuito equivalente de Thevenin, no domínio de Laplace, nada mais é do que, né, um circuito formado por uma fonte independente de tensão, né, no domínio de Laplace, então V Thevenin de S, em série com uma impedância equivalente. Veja que aqui a gente está representando a impedância por esse retângulozinho, né? E que é o símbolo, vamos dizer assim, mais comum de impedância nos diagramas de circuito. E aí essa impedância de Thevenin é o que a gente chama de Z Thevenin de S, certo?
Então, todo circuito linear que contém esses elementos aí, se você pegar quaisquer dois terminais desse circuito, você vai poder representar aquele circuito, do ponto de vista desses terminais, por um circuito equivalente contendo uma fonte de tensão independente, né? Essa fonte de tensão vai valer a tensão de Thevenin, certo? É a fonte de tensão de Thevenin, em série com a resistência, ou com a impedância, desculpe, que é a impedância equivalente de Thevenin do circuito, certo? Da mesma maneira, a gente vai poder encontrar o circuito de Norton, né? Se a gente fizer uma transformação de fonte aí, então, fazendo a transformação de fonte, a gente vai poder também encontrar o circuito equivalente de Norton no domínio de Laplace, certo? Então, agora, todos aqueles conceitos que a gente viu, incluindo transformação de fonte, circuito equivalente, impedância equivalente, né, vão ser válidos aqui no contexto do circuito equivalente de Thevenin no domínio de Laplace. Bom, então, assim, todo o ferramental, né, teórico que a gente discutiu na primeira parte da disciplina vai ser válido aqui. Então, a gente só tem que aqui, né, discutir como é que a gente obtém isso aqui trabalhando no domínio de Laplace, né? E a metodologia, vocês vão ver que é a mesma, certo? Então, a tensão de Thevenin, certo? A tensão do circuito equivalente a Thevenin vai ser a tensão de circuito aberto, né? Entre os terminais A e B. E a impedância equivalente de Thevenin, né? Se eu quiser determinar essa impedância equivalente de Thevenin, ela vai ser, deixa eu só colocar aqui, ela vai ser a tensão de Thevenin, a tensão do circuito aberto, dividido pela corrente de curto-circuito, só que no domínio S, certo? Então, para determinar essa corrente de curto-circuito, eu preciso fazer a análise do circuito, né, conectando esses dois, substituindo a conexão, né, o aberto desses dois terminais aqui por um curto, e aí aqui vai passar uma corrente de CC. E aí, ao determinar essa corrente aqui no domínio de Laplace, eu consigo determinar quem é essa impedância equivalente, né? E os mesmíssimos métodos que a gente viu, né, para determinar essa impedância equivalente aqui, vão ser válidos também no domínio de Laplace. Então, bom, se a gente tiver apenas fontes, se a gente tiver um circuito que tem fontes independentes, né, a gente pode determinar essa impedância equivalente apenas substituindo fontes de tensão por curtos-circuitos, né, e fontes de corrente por circuitos abertos, e aí calculando essa impedância equivalente do ponto de vista dos terminais. Então, isso aqui vai nos dar essa tensão, né, equivalente a Thevenin. Se você tiver fonte dependente no circuito, você pode fazer isso, né, eliminar as fontes dependentes apropriadamente e utilizar o método da fonte auxiliar, certo, para calcular essa impedância equivalente a Thevenin. E tem esse método, né, que é o método que funciona em todos os casos, que é o método da tensão do circuito aberto dividido pela corrente de curto-circuito. Então, se você determinar a corrente de curto-circuito e a tensão do circuito aberto, a gente obtém essa impedância dividida um pelo outro aqui, certo? Então, nada diferente do que nós vimos lá para circuitos resistivos. Bom, então vamos ver aqui, né, vamos ver um exemplo, né, de como é que a gente trabalha aí com esse conceito de circuito equivalente Thevenin no domínio de Laplace. Vamos ver aqui. Como é isso aqui? Bom, então nós temos esse circuito aqui, certo? Um circuito de duas malhas, certo? Um indutor e um capacitor aqui conectados, né? E aí, em T igual a zero, você tem essa chave fechando e você tem
uma fonte de tensão aí de 480 volts, né, sendo conectada, fonte de tensão em série com esse resistor. Então, nós temos essa configuração e nos é pedido aqui para determinar, né, qual é o circuito equivalente de TVNAND do ponto de vista dos terminais desse capacitor, certo? Então, assim, daqui para cá, né, qual é o circuito equivalente que vai representar tudo isso aqui, certo? Do ponto de vista dos terminais desse capacitor, no, no domínio de Laplace. Então, aqui a gente vai assumir que a energia armazenada inicialmente no indutor e no capacitor é zero, certo? Então, as condições iniciais aqui de corrente no indutor e de tensão no capacitor são nulas, de forma que não tem energia nenhuma armazenada. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, nesse circuito aí, é fazer a representação dele no domínio de Laplace, certo? Então, no domínio de Laplace, a gente vai ter o seguinte, pode escrever o seguinte diagrama de circuito, né? Então, essa fonte de tensão aqui vai virar um degrau de tensão, né? Então, um degrau aqui 480 sobre S. Resistor, a impedância do resistor é a própria resistência, né? Então, continua, continua sendo 20 ohms aqui. A indutância, né? A gente tem 2 mH aqui. Como o indutor não tem energia acumulada, não tem corrente inicial, então o elemento equivalente vai ser apenas a impedância dele. Então, aqui a gente tem 2 mH, né? Então, a impedância do indutor é S vezes L. Então, aqui a gente vai ficar com 2 vezes 10 a menos 3 vezes S, como sendo a impedância desse termo aqui. Bom, aqui o resistor continua a mesma coisa. E, por último, aqui a gente tem o capacitor do lado direito. A impedância do capacitor, né, 1 sobre SC. Então, aqui a gente vai ficar com 1 sobre S dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, a impedância desse termo aqui é isso aqui, e aqui continua sendo 60 ohms. Bom, então esse é o circuito que nós temos, certo? No domínio de Laplace, circuito equivalente aqui no domínio de Laplace. E aí o que a gente tem que fazer, né, é achar quem é o circuito equivalente de TVNAND a partir desses terminais aqui, né? Vamos chamar esse terminal aqui de A, esse terminal aqui de B. Então, nesses terminais aqui, em que você tem o capacitor conectado, qual seria o circuito equivalente de TVNAND, né? Aqui do lado esquerdo. Bom, então a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer, né, vamos determinar quem é V de TVNAND, nesse caso aí, né, quem será a tensão de TVNAND. Então, como a gente sabe, né, a tensão de TVNAND é a tensão do circuito aberto, né, então a tensão do circuito aberto, vamos só escrever aqui o diagrama de circuito com o circuito aberto, né, então aqui a gente tem a seguinte configuração de circuito aberto. Então, veja que aqui eu tenho meu terminal A, aqui eu tenho meu terminal B, e aqui os valores dos elementos, né? 20 ohms, 60 ohms, 480 dividido por S, e aqui 2 vezes 10 a menos 3 S, né? Então, nesse caso aqui, circuito aberto, né? Não tem corrente passando nesses elementos aqui, então só tem uma corrente passando aqui, nesse circuito, certo? E aí a tensão V de TVNAND é a tensão do circuito aberto, ou seja,
vai ser essa tensão aqui, no domínio de Laplace, certo? Veja que, bom, como não tem corrente passando aqui, isso aqui é um é um circuito divisor de tensão, certo? Então, o que é que a gente pode, como é que a gente pode determinar o V de T não? Então, o V de não, nesse caso aí, vamos só colocar a polaridade aqui dos elementos, que é para ficar tudo correto. Então, V de não, nesse caso aí, a gente obtém diretamente via um divisor de tensão, né? Então, a tensão do circuito aberto aqui vai ser o valor da fonte de tensão, 480 dividido por S, né? Vezes esse divisor, né? A fração aí do divisor de tensão. Então, o divisor de tensão aqui, o elemento que eu estou procurando aí, a tensão, saber a tensão, é esse elemento aqui, esse indutor aqui, né? Então, vai ser 2 10 a menos 3S, dividido pela soma, né, das impedâncias aqui. Então, 20 mais 2 vezes 10 a menos 3S. Certo? Então, isso aqui é vamos dizer assim, é o meu circuito divisor de tensão. Ok? Todo mundo está vendo que isso, aí que isso aqui vai ser o divisor de tensão, né? A única diferença aqui é que a gente está falando de impedância, né? Não de resistência, mas isso aqui é um divisor de tensão no domínio de Laplace. Certo? Bom, então, o que é que a gente pode, né, fazer aqui com essa expressão, para simplificar? Isso aqui vai ser o seguinte. Bom, a gente tem S aqui, né, e S aqui. Esses dois termos aqui podem ir embora, e a gente pode dividir essa fração aqui, né, por 2 10 a menos 3, né, em cima e embaixo. Então, a gente fica com 480, que multiplica, se eu dividir por 2 10 a menos 3 aqui em cima e embaixo, aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ficar S, e aqui 20 dividido por 2 10 a menos 3, né? Vai ficar 20 dividido por 2 vai ficar 10, né? 1 sobre 10 a menos 3 sobe, multiplicando 10 a terceira, né? Então, 10 a quarta. Então, aqui vai ficar S mais 10 a quarta, certo? Ou seja, V de TV, né? Que é a tensão do circuito aberto aí, vai ser 480 S mais 10 a quarta, volta vezes segundo. Então, tá aí, né? A tensão de TV não para esse circuito aí. Ok? Então, vamos ver agora. Bom, a gente determinou já a tensão de TV não, falta determinar a impedância de TV não. Então, vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver aqui como é que a gente faz o segundo passo. Então, o segundo passo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos determinar a corrente de... A gente pode fazer o seguinte, a gente pode determinar a corrente de curto-circuito ou a gente pode calcular a impedância equivalente, né? Já que a gente só tem uma fonte independente, certo? De tensão no circuito. Então, a gente pode fazer isso também, o cálculo pela impedância equivalente. Então, vamos ver aqui a forma mais simples, que seria, no caso aí, o cálculo dessa impedância equivalente. Bom, quem seria a impedância equivalente do Thevenin, nesse caso? Bom, nesse caso aí, eu vou pegar essa fonte aqui, né, substituir ela por um curto, certo? E calcular a impedância equivalente do ponto de vista de A e B, né? Se eu substituir essa fonte aí por um curto, o que é que eu tenho, né? Eu tenho
Seguinte situação. Resistor está em paralelo aqui com o indutor, e aqui tem essa resistência aqui. Então, aqui a gente tem A, B, né? Aqui 60 ohms, aqui 2 vezes 10 a menos 3, S, e aqui 20 ohms, né? Então, apenas substituir essa fonte aqui por um curto, e aí vou calcular a impedância equivalente do ponto de vista de A e B, né? Então, veja que aqui eu tenho uma impedância de 60 ohms em série, né, com o paralelo dessas duas impedâncias aqui, né? Então, aqui eu sei o seguinte, eu sei que Z de Thevenin sobre S, lembrando que impedâncias, né, o equivalente de impedância segue a mesma lógica dos equivalentes de resistência, certo? Para a gente. Então, a impedância equivalente aqui da associação em série, né, vai ser 60 somado com o equivalente desses dois termos aqui. Então, o equivalente desses dois termos aqui, né, da associação em paralelo, vai ser o produto dividido pela soma. Então, 20 vezes 2 vezes 10 a menos 3S, e aqui dividido pela soma, né, que é 20 mais 2 vezes 10 a menos 3S. Então, aqui, a impedância equivalente, fazendo os cálculos aí, né, vocês vão ver que... Bom, aqui, novamente, você pode pegar os termos aqui em cima e embaixo e dividir por S, né, vamos ver aqui só como é que isso fica. Então, aqui ficaria 60, mais... Dividir aqui essa fração em cima e embaixo por 2 elevado a menos 3, né, em cima vai ficar 20S, e embaixo vai ficar S mais 10 a quarta, certo? Então, S mais 10 a quarta multiplicado por 60, né, somado com 20S, então vai ficar... Então, 60 com 20, né, vai dar 80. E aí eu vou poder colocar também uma fração, uma parte desse produto aqui de 60, 10 a quarta por 80, de forma que eu posso colocar esse termo aqui em evidência. Então, esse aqui vai ficar S mais 7.500 dividido por S mais 10 a quarta, que é 10.000, certo? A unidade aqui, ohm, certo? Então, aqui eu só fiz o resultado desse cálculo aqui, né? 60 vezes 10.000 igual a 80 vezes 7.500, né? Fiz isso aqui só para colocar o 80 em evidência na expressão, vai ficar mais bonitinho. Bom, então, está aqui o valor da impedância equivalente de Thevenin, certo? Então, se a gente quiser representar, né, o circuito aí do ponto de vista dos terminais do capacitor, né, por um circuito equivalente a Thevenin, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter essa fonte de tensão, aqui a gente tem essa impedância, e aqui a gente tem o capacitor. Então, esse circuito aí, ele vai ser equivalente a isso aqui, né? Então, aqui a gente tem, novamente, dividido por S vezes 5, 10 a menos 6, né? 1 sobre SC. Então, essa aqui é a impedância desse termo. Essa impedância aqui vai valer 80S mais 7.500 dividido, obviamente, isso aqui em ohm, né? Dividido por 10.000. Isso aqui em ohm também. E aqui a tensão vai ser
480 por S mais 10 a 4, né? 10.000 volts vezes segundo. Então, esse circuito aqui, né, é nosso circuito equivalente de Thevenin, aqui, do ponto de vista desses terminais aqui, onde está ligado o capacitor. A e B. Ok? Então, veja que o circuito equivalente de Thevenin, o domínio de Laplace, segue exatamente, né, as mesmas, assim, as mesmas propriedades que a gente viu lá para o circuito equivalente de Thevenin para circuitos resistivos. A única diferença aqui é que você vai estar lidando com expressões de S, né, impedâncias, cálculo de impedâncias equivalentes e expressões de S, mas, né, toda a lógica que vocês viram lá no primeiro estágio vale aqui, e os problemas também são similares, certo? Então, vamos dizer assim, os mesmos procedimentos para análise de circuitos vão ser válidos aqui. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Então, veja que, assim, aqui é outra, né, outra vantagem, né? Então, ao aplicar a transformada de Laplace, né, ao a gente tomar a transformada de Laplace como sendo uma ferramenta que a gente pode utilizar na análise de circuitos, toda aquela análise que a gente fez no segundo estágio, né, ao acrescentar capacitores e indutores aos circuitos, né, e aqui pode ser um número qualquer aí, capacitores, indutores e malhas, etc., a gente pode pegar o que a gente sabe do primeiro estágio, todos aqueles métodos que a gente sabe no primeiro estágio, que são válidos para circuitos resistivos, e agora utilizá-los, né, em conjunto com a transformada de Laplace, para resolver e analisar esses circuitos de malhas múltiplas e múltiplos elementos no domínio de Laplace, certo? Então, isso facilita bastante, porque, novamente, aqui a gente evita, né, em todos esses métodos que a gente utiliza aqui, né, análise do método das extensões de nó, método das correntes de malha, etc., em nenhuma ocasião a gente vai estar calculando derivada ou integral, né? Então, a gente vai ter que operar apenas expressões algébricas, né? Agora, expressões com uma variável S, né? Uma expressão literal, porém, né? Todo o procedimento que a gente viu lá no caso de circuitos resistivos, vai ser válido aqui, né? Então, é uma ajuda, assim, isso facilita bastante nosso trabalho com esses circuitos aqui, que de outra forma ficaria mais complicado, né? Se a gente tivesse que recorrer, quando a gente tem que recorrer ao análise via equações diferenciais. Veja que aqui, né, a gente pode até observar a questão do teorema do valor final, né? Então, veja que se eu pego essa expressão V de Thevenin, né, e multiplico por essa aqui, vamos só abrindo parênteses aqui, né, a questão do teorema do valor final. Então, a gente faz aqui limite de S tendendo a zero, né, de S f de S, isso aqui vai nos dar o limite de T tendendo a infinito, né, de f de t, né? Então, se a gente faz o limite de S multiplicado por essa função aqui, né, v de Thevenin de S, para S tendendo a zero, né? Então, veja se eu multiplico isso aqui por S e faço S tender a zero, tudo isso aqui vai para zero, né? Então, isso aqui está me dizendo, né? O limite o teorema do valor final está me dizendo que o valor final da tensão de Thevenin, né? O valor final de V de Thevenin no domínio do tempo vai ser zero, né? Quando t vai para infinito. Então, quando t vai para infinito, V de Thevenin tem que ir para zero. Aí, veja só, quando
quando no regime estacionário, né, primeiro o capacitor tem que se comportar como um curto, ou desculpa, como um circuito aberto, e o indutor como um curto. Se o capacitor se comporta como um circuito aberto, não passa corrente aqui nesse ramo, né? Então esse ramo aqui, a corrente que passa aqui vai ser zero, né, quando T vai para infinito. Então a queda de potencial nesse resistor aqui vai ser nula, porque não tem corrente passando por ele, quando T vai para infinito. Se a queda de potencial aqui é zero, né, então a tensão em cima do indutor tem que ser a mesma sobre o capacitor. Só que o indutor se transforma num curto, né, quando T vai para, se comporta como curto quando T vai para infinito, né. Ou seja, essa tensão no capacitor aqui, né, quando T vai para infinito, tem que tender para zero, né. E se isso é verdade, né, então significa que no circuito equivalente de TV não, essa tensão aqui também tem que ir para zero quando T vai para infinito, que é justamente o que a gente vê que acontece se a gente aplica o teorema do valor final, né, nessa expressão aqui de V de TV não. Certo? Não sei se deu para ver aí claramente, né? Então, veja que se a gente observa aqui o que acontece com V de TV não, né, aplicando o teorema do valor final, a gente consegue relacionar, né, isso aqui exatamente com o que deve acontecer com esse circuito, né, quando a gente faz análise do comportamento físico desses elementos aí em regime estacionário. Então, essa é um exemplo de aplicação aí aqui do teorema do valor final, certo? Você pode fazer também o teorema do valor inicial aqui, né? Então, o teorema do valor inicial seria o limite de S tendendo a infinito, né? Então, quando S tender a infinito, você vai ter, né, essa tensão de Thevenin tendendo a 480, né? Porque aqui você vai ficar um limite indefinido, mas você aplicar a regra de L'Hopital aqui, você encontra que isso aqui vai tender a 480. Então, o valor inicial aqui dessa tensão, né, aplicada nesse circuito vai ser 480, sendo que né, no instante inicial, né, você tem toda essa tensão aplicada, né, submetida nessa impedância, já que a tensão sobre o capacitor vai ser nula nesse instante, né, a tensão do capacitor não sofre variação instantânea. Bom, mas, então veja que, né, a gente pode utilizar aqui os teoremas que a gente viu aí na primeira parte da aula para fazer algumas análises relacionadas com o comportamento físico do circuito. Bom, pessoal, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a esses pontos. Eu creio que tem algum problema na lista de exercícios referente a esse tópico aqui, né, de circuito equivalente devendo no domínio de Laplace. Bom, mas eu vou encerrar a aula por aqui, certo? Vou encerrar a gravação e a gente dou aí alguns informes e a gente encerra por hoje. Então, vou interromper a gravação aqui.